Tô chegando, hein, moleque? Fala, pessoal! Tá começando mais um Fala Que Eu Sandubo e hoje muitas perguntas legais. Vamos falar um pouco de queijo, vamos falar um pouco de chapa, vamos falar um pouco de... Tá curioso? Assiste o vídeo até o final. Solta a vinheta aí pra todo mundo! Pergunta de Leozinho Kids Perrone. Sou um grande fã seu desde o tempo do Sanduba Insano e gostaria de tirar uma dúvida. Vender lanches em casa, quais os principais cuidados que devo tomar? E quais materiais devo começar? Um grande abraço. Fala, Leozinho! Tudo bom, meu querido? Obrigado pelo prestígio. Sanduba Insano, você deve estar aqui, pelo menos, se você pegou desde o começo, há 6 anos, mais ou menos. Vamos lá, Léo! Os principais cuidados que você tem que ter é muito com a higiene. Cara, você prover um serviço para alguém que envolva alimentos, você está mexendo com a saúde das pessoas, você está mexendo com o bem-estar das pessoas. Então, mão lavada, usar touca se tiver cabelo comprido, luva se você for manipular os alimentos. Não esquece que na hora que você for grelhar o hambúrguer, cuidado com a luva para ela não derreter na sua mão. Quando eu vou grelhar, eu tiro a luva e aí eu não corro o risco de me queimar ou da luva grudar na mão, que isso é muito, mas muito perigoso. Os utensílios vão ser de acordo com o seu cardápio. Então, primeira coisa, faz o teu cardápio, fez o teu cardápio, vê tudo que você precisa para confeccionar o seu cardápio e depois os instrumentos básicos, que é uma faca de pão, uma espátula, se você for usar uma chapinha daquelas de ferro na boca do fogão para você raspar a chapa, uma espátula para você virar o seu hambúrguer, um abafador para você derreter teu queijo. Você está começando agora, 2 chapinhas ali em bocas de fogão, aí você já consegue fazer pelo menos 8 hambúrgueres de uma vez. É mais ou menos desse jeito. Toma cuidado com a higiene, uma apresentação, uma embalagem bonita, um lacrezinho para fechar o saquinho. Isso é primordial, isso não é diferencial, isso é obrigação para todo mundo que serve lanche. Uma boa apresentação, uma comida gostosa, uma comidinha bem feita. Faz a comida como se você estivesse fazendo para você. Tá bom, meu querido? Boa sorte aí no teu negócio, boa sorte na tua empreitada, que Deus abençoe você e muito obrigado por prestigiar a gente, tá bom? Próxima pergunta então. Pergunta de Eric GDFLHP Perrone. Tudo bem? Estou com uma dúvida em questão de pão para hambúrguer. É relevante ou irrelevante o pão para cada tipo de hambúrguer e complemento como queijo e etc? Como exemplo, o pão do Madeiro, na minha opinião, é maravilhoso, mas o conjunto não é o que eu mais gosto. Isso leva em conta. Muito obrigado, men ITMJ. Cara, antes de eu responder a pergunta do Eric, se você tem aí um negócio, se você tem uma hamburgueria, tá com dúvida de alguma coisa, não esquece, deixa aí a sua pergunta aqui com a hashtag Fala Que Eu Sandubo, eu vou ter um imenso prazer de responder suas perguntas. E outra, nós temos também nosso podcast que a gente aborda vários temas, eu e o Fernando Tadeu, sobre o universo hamburguero, então não perde. Quarta-feira tem um podcast aqui no meu canal e o dia que não tem podcast no meu canal, na outra quarta-feira, é lá no canal do Tadeu. Então fica ligado que, olha, se você prestar atenção no podcast, você vai conseguir chupar muita informação legal pro teu negócio. Belezinha? Eu acho, Eric, no meu ponto de vista, que cada tipo de hambúrguer tem sim que usar um determinado tipo de pão. Por exemplo, a pessoa que faz o hambúrguer de 180 gramas, ele quer um hambúrguer mais troncudo e mais alto. Então, não dá para essa pessoa usar um pãozinho de smash, que é um pãozinho bem baixinho de 50 gramas. O pãozinho para hambúrguer alto, ele tem aproximadamente de 70 a 90 gramas, depende da padaria, mas fica entre essa média. Então, se você quiser fazer uma coisa legal, se atenta a isso. Isso é minha opinião. Por exemplo, o Madeiro, você fez aí a citação do Madeiro. Eu gosto demais do pão do Madeiro. Eu acho que ele orna com o hambúrguer. Mas tem gente que não gosta. Então, assim, quando você pensar numa receita,
tenta casar aquilo que o teu paladar, aquilo que você olha e esteticamente está bonito. O tipo de queijo é uma coisa muito peculiar de cada um. Eu gosto de usar queijos naturais, eu não gosto de usar queijo processado. Ah, Perrone, você faz aqui no canal com queijo processado. Faço no canal com queijo processado, porque ele dá uma beleza diferente no vídeo, é mais fácil de vocês encontrarem, é justamente uma opção para você que não tem muitas variedades de queijo na cidade de vocês, que quer que o queijo dure mais tempo na geladeira, então o processado ele vai durar mais tempo na geladeira, porém você não tem uma qualidade de um Minas padrão, você não tem qualidade de um requeijão de corte, de uma mussarela, de um queijo prato, de um cheddar maturado. Tudo que for processado, ele não vai esticar, não vai criar aquele puxa-puxa, não vai dar aquele aspecto de derretido. O queijo processado, por exemplo, ele esfria muito rápido e ele volta naquela consistência dura. Então, se você puder optar por seguir os padrões dos pães e conseguir queijos bons, naturais, acho que vale bem mais a pena e as pessoas vão ficar bem mais felizes. Beleza? Sucesso aí pra você, moleque! Pergunta de Juliano Abreu dos Santos. Perrone, você fala só chapa Vulcan boa lá, que você me diz sobre linha Venâncio americana 18mm. Bom, Juliano, uma pergunta muito bacana, cara, uma pergunta muito pertinente. Realmente eu falava muito e eu continuo falando muito bem da chapa Vulcan, porém, quando eu falava da chapa Vulcan é porque estava na moda o hambúrguer de 180 gramas, estava na moda o hambúrguer mais alto e nós não tínhamos muitas opções de chapas para fazer de modo perfeito essa cocção. Então nós tínhamos, naquela época, quando eu falava da Vulcan, nós tínhamos a Vulcan e nós tínhamos a Macon, né? Que são duas chapas de 18mm. Acho que a Vulcan tem até um pouco mais de 18mm, se me falha a memória. E você está falando da chapa Venâncio americana de 18mm. Se você está realmente pretendendo fazer hambúrguer de 180 gramas, 160 gramas, opte por qualquer chapa com mais de 15mm. Então, Vulcan, hoje você está me falando da Venâncio americana, eu não conheço, mas se ela tem essa espessura, ela vai te atender muito bem. Você pode ir para uma Frigo Pro, que eu já falei em alguns vídeos aqui. Então, ó, Macon, Frigo Pro, Venâncio, que você está me falando, Fire, especialista. Cara, eu não conheço outras de 18mm. Agora, se você vai fazer smash, você vai fazer hambúrguer clássico, hambúrguer congelado que você compra pronto, você não precisa de uma chapa de 18mm. Você pode ir para qualquer outra chapa. Então, para cada tipo de lanche, você tem uma chapa feita para aquele lanche. Agora, você quer uma chapa que dá para fazer tudo? Chapa de 18mm, entendeu? Beleza, Juliano? Fica com Deus, meu querido. Então, próxima pergunta. Pergunta de Fala Perrone, seu bruxão. Você poderia dar alguma dica sobre preço de hambúrguer? Estou pensando em montar delivery e tenho algumas dúvidas com valores justos, abusivos e simples. Custo 6,00 no Bugan. Seria justo vender por 15,0020,00. Algo bem simples esse meu exemplo, mas acho que deu pra entender. Dá uma luz pra gente, bruxão. Parabéns, você é fera. Hashtag fala que te respondo. Fala, Augusto, tudo bom, meu querido? Você me perguntou de preço justo e preço abusivo. Eu tenho uma teoria que eu aprendi na faculdade e eu aplico hoje nas minhas consultorias. Na faculdade eu tive uma aula que chamava Custos e Controle, tá? É uma aula de como precificar, uma aula de como você chegar nos custos de tudo que você tem dentro da sua hamburgueria. Então, primeiro você vai fazer o seguinte: chegou no preço de custo? Ok, então R$6
é o preço que você gastou para você confeccionar aquele lanche. E aí você vai multiplicar por quanto? O ideal na comida é vezes 4, tá? Só que se eu multiplicasse um cheeseburger, que o meu preço de custo é R$6, por exemplo, um cheeseburger eu vender a 24 é muita grana. Então se eu vender ele a 18, ó, 6, 12, 18 por 3, cara, esse é o que eu chamo de lanche de entrada, é o teu lanche para você fazer a propaganda, tá? Só que você não vai conseguir ganhar muito dinheiro, porque ó, o vezes 1 é o teu preço de custo, o vezes 2 é o teu aluguel, os teus funcionários e etc. Os vezes 3 seria o gasto com embalagem, com os impostos e etc. E o vezes 4 seria o seu lucro. Ah, Perrone, se eu vender vezes 3, eu estou tendo prejuízo? Não, você não está tendo prejuízo, porque os outros lanches que não forem de entrada, você consegue fazer eles vezes 4. Então, faz primeiro a ficha técnica, tenha um lanche de entrada que você praticamente não vai ter muito lucro, mas mesmo assim você está tendo o seu lucrinho, mas os outros lanches você consegue fazer o vezes 4. Beleza, meu querido? Fica com Deus, forte abraço. Última perguntinha, vamos lá! Pergunta de Felipe Lopes e ai Perrone, qual a diferença de sabor e textura do queijo processado para o não processado no burger? #fala que respondo. Fala, Filipão! Cara, perguntinha capciosa, moleque! Perguntinha capciosa. E olha, Perrone com I, não, Perrone com E. Meu nome é Perrone, beleza? Cara, isso tem N fatores que contribuem para um ter diferença do outro. Nós temos o processado de boa qualidade, como nós temos também os processados de uma qualidade um pouco inferior, como nós temos os queijos naturais de boa qualidade e de qualidade inferior. O processado sempre vai ter um gosto industrializado. O processado, ele não tem aquela textura que estica, aquela textura que derrete, porque é um queijo que ele sofreu um processo químico ali, é um queijo que tem muito mais sódio do que um queijo natural. O gosto do natural, quando é um queijo bom, é um gosto mais presente. Por exemplo, um queijo amarelo, aqueles queijos mais mole, você sente que o queijo é mais adocicado, que o queijo ele é mais forte, que ele tem um sabor marcante. Já o queijo processado, ele tá ali, é uma mera folha de papel, ele quase não tem gosto de nada, é um gosto muito sutil. Na verdade, é para falar que tem um queijinho ali, né? Para falar que ele tá ali presente, mas na verdade ele não tá, cara. Você não tá comendo queijo, você tá comendo uma gororoba industrializada. Por que que todo mundo opta por esses tipos de queijo? Primeiro, que ele já vem fatiadinho, né? Você não tem que ter uma máquina de fatiar nem nada, tem essa praticidade. Você consegue armazenar esse queijo por mais tempo, porque é um queijo, como o nome diz, processado, ele está cheio de conservante, então esse queijo na geladeira chega a durar fechadinho ali 1 mês. E a peça de queijo, você abriu a peça de queijo, tirou ela daquela embalagem, você também tem 1 mês, mas as peças costumam ser grandes, então você vai perder a sua peça de queijo. Eu não tenho problema algum se eu for numa hamburgueria e comer queijo processado, de verdade. Não tenho problema algum, porque sei o trabalho que dá, sei o custo que é, e às vezes você está querendo ter um preço mais em conta, por causa de concorrência e etc., é melhor você ter um queijinho processado. Certo? Então é isso aí, pessoal. Terminei por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado as respostas aqui. Se você tem dúvida, deixa aí a sua pergunta com a hashtag #FalaQueUSandugo. Eu escolho sempre 5 perguntinhas aí. No dia que não tem podcast, eu tô aqui respondendo perguntinhas. E acompanhe os podcasts que tem muita dica legal, muita coisa que você pode usar para o teu negócio. Ou então, se você está pensando em abrir um negócio, tem muitas dicas aí de como não errar
no seu negócio. Beleza, pessoal? Não esquece, segue a gente aqui nas nossas redes sociais. Gostou? A gente sim é um canal de culinária, mas de vez em quando a gente vem aqui interagir com vocês, que vocês é o motivo desse canal existir. Então segunda-feira tem 3 tipos de, tá procurando receitinhas? Tem várias, é só procurar. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês e até, se Deus quiser. Fui, pessoal, até mais!